Obrigado, Jesus. Quantos podem abrir os lábios e orarem um pouco? Manifestarem gratidão nesse momento? Digno és, Senhor. Oh, Jesus. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, nessa tarde. Nós Te damos o louvor por todas as famílias aqui, todos aqueles que estão conosco através da internet, todos aqueles que estão presentes aqui, ó Deus. Rendemos graças a Ti em nome de Jesus. Não há nada mais importante do que a Tua poderosa presença. Sabemos que a palavra, o Senhor nos dá o privilégio de recebermos da parte do Teu coração, mas a adoração, a alegria é para o Senhor, Pai. Tu és digno de ser adorado, digno de ser honrado, digno de ser mencionado. Muitos confiam em carros, em cavalo, mas nós fazemos menção da Tua palavra, fazemos menção do Teu nome, da Tua identidade, quem o Senhor é, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Feche seus olhos um minuto. Tem algo se movendo aqui. A partir do momento que nós queremos protocolo, nós amarramos as mãos do Espírito Santo. Nós não queremos isso. Obrigado, Jesus. Quantos podem orar em línguas aqui um minuto? Vem. O tempo de transição chegou. O tempo de transição chegou. Obrigado, Jesus. Nós rendemos graças a Ti nesse lugar. Estenda suas mãos sobre Florianópolis, sobre Santa Catarina, Senhor. Estende as suas mãos sobre os lares aqui representados. Estende as suas mãos sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre as crianças, os adolescentes, os jovens, Senhor. Estende as suas mãos sobre os ministérios, ó Pai. Nós Te damos o louvor nesse lugar. O Senhor é livre aqui, Espírito Santo. Tu és o segredo da igreja, querido Espírito. Tu és o segredo do corpo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Digno de louvor. Ai, Jesus. Abra teu espírito, abra tua alma, abra o teu corpo a Ele, deixa Ele livre nesse lugar. Ei! Elevo minhas mãos, Eu elevo Cristo que me selou. Eu sinto a presença angelical aqui, Jesus. É ali que você segue, por favor. Continua, Gabriel. Obrigado, Jesus. Erga suas mãos. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor. digno é o Senhor. Obrigado, Jesus. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou. Feche seus olhos um minuto. Esqueça de onde você está.
digno és. Sobre o trono está, soberano. Deixa o louvor sair, povo maravilhoso. Vou sempre te Adorar. elevo minha Oh Jesus, Calimari, Contor e Assúria. ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morto. Feche os seus olhos, esqueça de quem está ao seu redor, só foque nele. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor. sobre o trono. Obrigado, Jesus. está, soberano que Adoro. vou sempre te Vocês conseguem declarar isso bem forte? Digno é o Senhor, venha. Digno é o Senhor. sobre o trono está, Ele está soberano, Criador. vou sempre te Adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Oh Jesus, eu te amo. Cordeiro de Deus morreu. Obrigado, Jesus. Mas ressuscito. Quantos podem dar uma linda salva de palmas a Cristo Jesus aqui? Digno é o Senhor. Obrigado, Jesus. Pois teu nome é santo, vem. Pois teu nome é santo, Feche seus olhos, levante suas mãos. santo O Pai está tocando essa região aqui agora. nome é santo, santo Senhor. Pois teu nome é Santo, Santo Senhor, pois teu nome é santo, Santo Senhor, pois teu nome é santo, Santo Senhor, pois teu nome é santo, Santo Senhor. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua
Obrigado, Jesus. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Pegue sua Bíblia Sagrada, pegue seu eletrônico, não sei o que você está utilizando no dia de hoje, seu iPad, seu tablet, não importa. Abra no livro de Gênesis, por favor. O altar, a lenha preparada está. Gênesis, o sacrifício está pronto. O sacrifício sou eu. Faz queimar teu fogo em mim. Obrigado, Jesus. Capítulo 3, versículo 5. Faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 5. Quem for achando vai dizendo amém. Não posso me conter. Cadê meu pastor? Está aí ou não? Teu fogo está em mim, Senhor. Pode pegar. Jesus. Capítulo 3, versículo 5. Não posso me conter, Teu fogo está em mim, Senhor. Não mais queimar teu fogo em mim. faz queimar teu fogo em mim. Capítulo 3, versículo 5 está escrito assim, ó. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao marido que comeu. Um pouquinho do efeito você pode tirar, por favor. Esses últimos meses eu tenho sido visitado com muita propriedade da parte de Deus, relacionado ao que é importante para Ele e não o que é importante para nós. Criamos algumas conotações acreditando e jurando de pé juntos, né? Que sabemos aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer. Mas deixamos de gastar tempo de verdade para descobrir o que realmente está dentro do coração dele. Hoje nós fazemos a obra, pregamos a palavra, temos comportamentos que refletem mais sobre nós do que sobre ele. Brigamos e discutimos ao ponto de defendermos até com advogado, se necessário for, que estamos fazendo isso em nome do Senhor para ele e que a obra é do Espírito Santo. Mas a pergunta é, se a obra é do Espírito Santo, por que o coração do nosso Deus não é agradado com aquilo que fazemos muitas vezes? Porque infelizmente não há uma consonância dentro de um relacionamento que alinha o coração de Deus conosco. Ele não procura pessoas que fazem algo para Ele ou faz algo para Ele da melhor maneira possível. Ele procura pessoas que não o atrapalhem. E pessoas que não o atrapalhem são pessoas que realmente se dispõem a permitir que Ele opere dentro de nós. A nossa oração não deveria ser Deus me use e faz de mim teu instrumento. A nossa oração deveria ser Deus não me deixe te atrapalhar enquanto o Senhor opera através de mim. Porque se o Senhor desejasse o meu tempero, eu faria do meu jeito. Ele fez questão de dizer a Moisés, faça conforme eu te mostrei. Porque Ele sabe o que é melhor para o ser humano. E hoje, aquilo que Ele recebe
tem muito mais a ver com o que nós somos ou o que nós acreditamos que é o melhor para Ele, do que necessariamente aquilo que Ele gostaria que acontecesse. Nos últimos dias eu tenho sido muito visitado por verdades que reverberam todos os dias dentro do meu coração, de faces e formas diferentes, mas sempre trazendo as mesmas conotações e as mesmas verdades. Se eu falar para você que eu estou enjoado, é mentira, porque a cada dia que Ele me traz a mesma verdade, Ele traz de uma forma diferente, produzindo um impacto ainda mais gritante dentro do meu interior. Verdades que todos nós sabemos, aonde estão seus olhos estão o nosso coração. A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. São verdades que nós sabemos, mas a pergunta é, entre saber e entender, há um universo gigantesco. Entre saber e entender, há um mundo gigantesco, aqui uma ponte gigantesca, um abismo gigantesco entre isso. Sabemos muitos textos, mas não temos nem o mínimo conhecimento desses textos. E a pergunta é, como eu orei ontem e hoje falando, Deus, se passaram décadas e décadas, centenários e centenários, e a igreja não te entendeu. Nós não te entendemos, e eu quero te pedir perdão, pela minha geração, Deus. Nós não entendemos o que o Senhor nos deu através de Jesus. Nós não entendemos a mensagem que o Senhor nos deu. Nós não entendemos, Senhor. São palavras que são simples, mas que carregam a profundidade do teu coração. E nós esquecemos que o Senhor esconde a profundidade na simplicidade, não a profundidade nas coisas complexas. Nós ficamos procurando coisas grandes, gigantescas, profundas, incríveis, e esquecemos que tudo isso está guardado dentro do simples que o Senhor nos entregou. Mas não é que é simples, somos nós que não te entendemos. Nos ajuntamos, nos reunimos, lemos, discutimos e continuamos não dando espaço ao Espírito do vivo Deus a nos ensinar e nos explicar. Estamos em busca de uma vida de resultados. Estamos em busca de uma vida de colhermos aquilo que nós plantamos. Estamos em busca de uma vida cujo qual, se eu fiz, eu mereço a paga do meu trabalho, porque afinal de contas, né? O trabalhador é digno do seu salário. No meio de alucinações e palavras enlouquecidas de pregadores, chegamos ao ponto de escutarmos pessoas dizendo assim: se se até a morte tem salário, se até o pecado tem salário, por que eu como pregador não posso ter? Pegamos textos fora de contextos, distorcemos verdades de uma forma tão atroz, tão terrível, catastrófica, que pegamos hoje uma geração perdida sem saber para onde vai. No meio de toda essa salada de fruta, Deus quer levantar remanescentes que vão ter a oportunidade de descobrir, de entender o que afinal de contas Ele nos disse através de Jesus. Nessa vida enlouquecida atrás de resultados e mais resultados, com aquele jugo que atraímos de judeus, aonde eu faço e mereço a paga do meu trabalho, aonde eu mereço aquilo que eu faço, aonde eu sou salvo pelas minhas obras, aonde eu sou digno porque afinal de contas eu fiz, eu faço, eu consigo, eu alcanço, eu sou, eu realizo. Uma pergunta clássica que eu digo aqui ao coração de todos aqueles que me ouvem aqui nesse momento: se o que eu recebo é fruto do que eu faço, para que precisamos de Deus? Se eu colho aquilo que eu planto, qual é a necessidade de caminhar com Jesus? Se eu sou digno daquilo que eu faço, porque afinal de contas eu plantei e eu vou colher, porque afinal de contas disse já o sábio, né? Há tempo de plantar e há tempo de arrancar aquilo que se foi plantado, não é isso? Então qual a necessidade de termos a Deus? Quero ver o cego enxergar, o coxo andar,
o paralítico andar, o surdo ouvir. Tudo que eu preciso são horas de jejum, horas de oração, leitura da palavra e pronto. Os céus vai ser obrigado a fazer o que eu quero. Será que isso é verdade? Será que Jesus ensinou isso? Ou ele disse que os sinais seguiriam aqueles que creem? E que Deus confirmaria a sua palavra e demonstraria através dos sinais quem ele enviou. Mas apóstolo, se os sinais são a prova, né? Se os sinais são a prova de que Deus enviou alguém, o porquê que o anticristo vai fazer sinais? Se os sinais são a prova disso tudo, por que o anticristo vai fazer sinais? Primeiro ponto, estações, estações e épocas e épocas. Nós estamos em um tempo aonde o Senhor há de confirmar a sua palavra e o seu evangelho através do seu povo. Quem pode dizer amém? Porém, precisa de um alinhamento dentro do corpo da igreja. Existe a necessidade de um alinhamento da nossa geração. Jesus deixou bem claro que se os meus olhos me fizerem pecar, é melhor que eu os arranque. Porque é melhor ter todo o meu corpo como faltando um pedaço dele no reino dos céus, do que ter todo o meu corpo no inferno. Ou seja, é melhor entrar no reino dos céus faltando uma parte de mim, do que ter todo eu ardendo em chamas, no Guerrero, no Hades ou no Sheol. Quem está me ouvindo, diga amém. Porém, o porquê Deus fez tanta questão de dizer: aonde estão os teus olhos, está o seu coração, né? Tira a trave dos teus olhos para que enxergue primeiro, para que removas o cisco do teu irmão. Aquele que olhar para a serpente será curado. O porquê que ele faz questão de dizer: leva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O porquê ele faz questão de dizer que aonde estão os meus olhos, estão os meus tesouros? O porquê que ele fez questão de dizer tantos textos como esse? O que nos faltou entender? Se eu trabalho e não recebo quanto eu quero, ou quanto eu preciso, logo acontece algo terrível comigo. Qual é o papel do cristão e do filho? Manter os seus olhos em quem? Manter os seus olhos em quem? Dentro do banho, conversando com Deus, no momento de reflexão, de dor, de um monte de coisa passando na minha cabeça, eu falei: Jesus, o que eu preciso fazer para que eu não perca mais o foco? Jesus falou assim: Wagner, o problema não é perder o foco. O problema é que a todo minuto que algo acontece diferente do resultado que você espera, você tira os olhos de mim e olha para aquilo, tentando descobrir o que você pode fazer para que você alcance o resultado que você tanto quer. A minha geração hoje, Wagner, não vive um caminho, vive em busca insana de resultados, porque a minha geração procurou mestres segundo seus próprios conceitos, mestres que ensinam a si mesmos, mestres que doutrinaram a minha igreja, ensinando que os resultados valem mais do que um caminho, que os resultados são mais importantes do que necessariamente uma caminhada e uma vida. Abraão esperou mais de 50 anos, meu filho. A maioria daqueles que ouviram a minha palavra aguardaram anos e anos fiéis à minha palavra, passando dificuldades, complicações, distúrbios, de todo tipo de perseguição, mas permaneceram de pé, firmes e fiéis. Colheram o milagre, colheram a minha promessa, colheram aquilo que eu tinha a dar a eles. O meu filho disse a vocês que chegar-se-á um dia, e esse dia chegaria, em que definitivamente a alegria de vocês não seria tomada. Aqui, por favor.
que a alegria de vocês não seria tomada, que toda lágrima seria enxugada. Mas a pergunta é: você tem paciência para esperar? Porque quem vive de resultados vive de ansiedade. Quem vive de resultados vive de ofensa. Quem vive de resultados vive de frustração. Mas apóstolo, eu aprendi que o resultado cura. Porque entre um gênio e um louco, o que divide um louco de um gênio é o resultado. Afinal de contas, apóstolo, enquanto eu faço loucura, ninguém me credibiliza porque eu não tenho resultado. Mas depois que eu conquisto o resultado, eu deixo de ser louco para ser um gênio. E aquilo que ninguém dava atenção, ninguém me observava, agora todos querem saber o segredo do que eu faço, porque de louco eu me tornei um gênio. Mas a pergunta que eu te faço, ó sábio desse mundo: louco para quem? E gênio para quem? Porque a minha palavra diz: se você quer ser sábio para os homens, seja louco para esses mesmos homens. Obrigado. Se você quer ser sábio para os homens, seja louco para esses mesmos homens. A pergunta é: você quer ter o título de gênio dos homens, ou o título de louco para os homens e sábio para Deus? A internet deu voz a quem não deveria ter. A minha geração hoje não tem mais vida de fé. A pessoa famosa hoje conhece Cristo. Passa 1, 2 semanas, já está pregando o evangelho em vários lugares. A pergunta é: e a vida de fé que essa pessoa deveria ter? E o processo de renúncia, de alteração de altar, de cura, de transformação, fica onde? Pessoas insensatas guiando outras insensatas, cegos conduzindo cegos. Tudo porque os seus olhos, ou os meus olhos, ou os olhos da minha geração estão em busca de resultados. Trabalhou, não ganhou dinheiro suficiente, frustração, ofensa, e Deus não serve mais. Nós perdemos. Preste atenção: quando você está apaixonado de alguém, amando, desesperado por alguém, o que acontece? I feel anointing Jesus. Presta atenção: a primeira coisa que você faz quando você está apaixonado e desesperado por Jesus é o quê? Você não consegue pensar em outra coisa. Você está ali em busca da unção de Deus, da presença de Deus, dos milagres, de um monte de coisas que Ele faz, não o que Ele é. E o que nós fazemos? Estamos ali desesperados em prol dEle. Não dormimos, não comemos, ficamos ali empolgados, e não dá certo e dá errado, e você continua. Você busca, clama, pede, dá errado, e você continua. Porque você tem um objetivo, você sabe o que você quer nele. Você quer descobrir Ele, você quer ver Ele, você quer experimentar Ele, você quer ter visões, você quer chegar perto, você quer entrar dentro do céu, você quer tocar em Jesus. Não importa, nada mais te importa. Alguém chega para você e fala: jejua, você jejua. Alguém pede para você orar, você ora. Não tem limites para você fazer o que você tem que fazer. Quando que isso acaba? Quando você transforma o relacionamento, a caminhada, a vida em resultados. Quando você olha para alguém do lado que jejuou 3 dias e você está há 15, com ele aconteceu alguma coisa que você não aconteceu, e você troca a caminhada de vida com Deus em busca de um resultado. Aí você para a olhar para o homem ao invés de continuar olhando para o Filho do homem, que é o Cristo ressurreto. Você para de olhar para o caminho para olhar para um método de uma pessoa que está procurando o mesmo caminho que você deveria olhar. E você esquece que as experiências e aquilo que Deus nos faz não corroboram e nem vêm por fruto do que nós plantamos. A palavra está difícil, vou facilitar para você. O que nós recebemos não é fruto e produto daquilo que plantamos. Porque a Bíblia diz que uns plantarão e nós colheremos aquilo que não plantamos.
E deixamos de colocar os olhos no autor e consumador da fé para olharmos para pessoas que estão buscando mesmo Jesus que a gente. Mas apóstolo, ele tem resultado, eu não tenho. Ele tem visões, eu não tenho. Ele ouve, eu não ouço. Ele ora e cura. Ele faz coisas que eu não faço. Naqueles dias, muitos que fazem muito dessas coisas não entrarão no reino dos céus. E aquilo que é resultado para você não é aquilo que agrada o coração de Deus. O que é resultado para Deus é uma vida no caminho, uma vida de relacionamento, uma vida onde eu entendo que independente se deu certo ou deu errado, nada me separará do amor de Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nem lutas, nem perseguições, nem nada me separa do amor de Cristo Jesus. Mas a esposa não é o que eu quero, o marido não vive do jeito que eu quero, eu não tenho o dinheiro que eu quero, eu não consigo pagar as coisas que eu quero. E daí? E daí? Para o lugar onde você está, nada dessas coisas são importantes. Para onde você vai, nada dessas coisas são importantes. Apóstolo, não seja hipócrita, nós precisamos de bens dessa terra. Por favor, para de olhar para isso um minuto. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O socorro não vem dos homens, é daqui que vem as guerras, é daqui que vem as complicações e as tribulações. Você nunca vai usufruir da terra se primeiro Jesus não for o centro do seu coração. O resultado está na marca do violão que ele toca, na marca da câmera que eu uso, quantos mil seguidores eu tenho. O resultado está na roupa que eu tenho, se eu mantenho casado com a mesma mulher ou não. A primeira pergunta que as pessoas falam: nossa, que lindo, 5 filhos. Eu falei: é, com a mesma mulher? Não, é com a árvore, com o passarinho, é lógico que é a mesma mulher. O evangelho ficou tão deturpado hoje que infelizmente aquilo que era para ser notório e simples começa a se tornar uma exceção. Aí nós começamos a medir, bom, marido da mesma mulher, a unção, milagres, ao bom público, eu acho que eu vou congregar aqui. Como é que é? Levanta a mão para cima e declare: Deus não é um Deus de resultados, Deus é um Deus de relacionamento. O meu Pai não é performático, Ele é relacional. David Robertson passava 8 horas orando em línguas. Começou a acontecer coisas incríveis. Virou o raio-x de Deus. E o que ele fez? Pegou o método de 8 horas em línguas e transferiu o método para as pessoas, porque a geração que o seguia buscava o quê? Resultados. Só que ele não contou para as pessoas que no meio daquelas 8 horas, ele não pecava. No meio daquelas 8 horas, ele foi descobrindo coisas novas acerca de Deus, enquanto ele foi aprendendo a se relacionar com Deus. Apóstolo, ele recebeu porque ele se expôs. Ele recebeu porque Deus é misericordioso. O homem não é digno de receber nada. Se alguém te ensinou que o que você faz te traz o direito de colher, te ensinaram errado. Apóstolo, Gálatas fala que tudo que o homem plantar no Espírito ele vai colher. Por você sozinho, por aquilo que Cristo fez. Nada que vier às suas mãos virá por aquilo que você fez. Éramos outrora filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, condenados ao inferno, se não fosse a misericórdia do nosso Cristo. E Jesus me falou no banheiro: filho, você não permanece com os olhos em mim, porque no primeiro momento que algo acontece diferente do que você gostaria, diferente daquilo que você espera, você logo corre para lá para ver o que você pode fazer para resolver aquilo. E nisso, meu filho, você gasta mais tempo administrando coisas que você gostaria que dessem certo, do que olhando para mim. Uma pessoa que permanece com os olhos em Cristo é uma pessoa que não gasta energia com problemas. Os problemas se levantam e se resolvem sozinhos. Vocês estão entendendo isso?
Uma pessoa que gasta o tempo olhando para Cristo, entende que Cristo não é um caminho de resultado, é um caminho de relacionamento. Aonde, se eu oro, eu quero que dê certo. Se der errado, eu preciso descobrir o que eu fiz na oração de errado, para que eu ore do jeito certo, para que aconteça o resultado que eu quero. Enquanto no reino e no caminho de Cristo, você aprende com os seus erros, com os seus acertos e com tudo que você está vivendo. Você aprende com portas fechadas e portas abertas, e você cresce em todo o minuto. O crescimento no reino dos céus é dando certo e dando errado. O crescimento do reino dos céus é quando está tudo apertado e quando tem muito dinheiro. O crescimento do reino dos céus é como o apóstolo Paulo disse: eu sei ter muito e sei ter pouco. Sei estar abastado e sei não ter o que comer. Mas esse evangelho híbrido que chegou na nossa geração hoje, é um evangelho que, se depender de mim, eu vou destruir com ele. Esse evangelho é onde tentaram te ensinar a governar, onde tentaram te ensinar a correr atrás de resultados, onde tentaram te ensinar que você vale o que você veste, você vale o que você come, onde você mora. Desculpa, o que importa é o que Deus enxerga, não o que os homens enxergam. Você pode ganhar respeito de homens na terra com Rolls Royce Phantom, com Maserati, com sei lá, com um monte de carros incríveis, com dinheiro e mais um monte de coisa. Mas a pergunta é: qual é as vestes que você carrega no mundo espiritual? Qual é o respeito que você tem diante de Deus? Conheço muitos que têm a chave de propriedades incríveis, mas não carregam as chaves que Jesus deu a Pedro. Que aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. A pergunta é: que caminho que você quer viver? O dos homens ou o de Cristo? Porque aonde estão os teus olhos, ali também está o teu coração. E a palavra diz com toda clareza, através da pessoa de Jesus Cristo, que eu e vocês temos por tesouro aquilo que realmente reconhecemos e valorizamos. Guardai o vosso coração, porque dali procedem as fontes e as saídas de vida. Não buscai tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, mas sim no reino dos céus. Quando nós juntamos os dois textos que Jesus fala, nós descobrimos que esse tesouro que nós buscamos no reino dos céus está alojado dentro do nosso coração. Isso aqui é surreal. Se tirar hoje tudo que você comprou, tudo que você tem, quem você é? Se tirar as roupas que você veste, a comida que você come, a casa que você mora, o carro que você anda, o dinheiro que você tem, quem você é? Como você descreveria você mesmo, sem falar o que você faz, sem falar o que você tem? Mesmo sem ter aonde dormir, mesmo sem ter o que comer, Jesus só disse uma frase: eu sou o Filho de Deus. Pare de buscar resultados, porque eles são fruto e produto do caminho que você trilha. Eles virão independente você os busca ou não. Nós queremos viver uma vida experimentando coisas sobrenaturais, mas não damos espaço para Deus fazer. Porque se Ele não fizer no tempo que Ele quer, você vai lá e corre e dá um jeito com a sua própria mão. Não temos a paciência de aguardarmos aquilo que Deus quer fazer. Deus criou um projeto de em 6 meses nos dar uma casa. Aí nesses 4 meses a gente não aguenta mais. Aí começa aquela correria desesperada, desenfreada. Só que Ele precisa de 6 meses para tratar você. Ele não tem interesse de te dar uma casa, Ele tem interesse de te transformar em um lar para Ele. Ele não tem o interesse de te dar um carro, Ele tem o interesse de fazer de você um veículo de acesso do governo dos céus na terra.
Ele não tem o interesse simplesmente de agradar o teu coração. Ele tem o interesse de te fazer agradável aos olhos dele, ao coração dele. A igreja hoje não traz impacto para aqueles que nos ouvem, por quê? Porque a vida da igreja não difere do mundo. Buscamos os mesmos interesses, as mesmas coisas. Recebemos pessoas que não têm Cristo perto da gente, ou que acreditam que tem, mas não tem. Os problemas deles são os mesmos que os nossos. Correm atrás de conta, desistem porque não tem dinheiro, brigam para morrer, para pagar uma faculdade, e esquecem que no meio do caminho de um cristão, quando estamos caminhando com Cristo, todas as coisas são possíveis. Dívidas podem ser perdoadas, bens podem ser dados, portas podem ser abertas, o inacreditável pode acontecer. Enquanto eles caminhavam da terra onde eles estavam, a terra prometida, chuva de codornize, sol parando, nuvem tapando o sol, coluna de fogo aquecendo o povo, sapatos que cresciam no pés e roupas que se desenvolviam junto com os corpos. E sabe o que eu acho mais estranho? Que não há diferença daquele povo com a nossa geração. Pergunta por que bem forte. Porque do mesmo jeito que a nossa geração não vê Deus operar, aquela geração também não viu. Continuaram murmurando e reclamando, com saudade do pepino, da cebola, daquilo que é indigesto, daquilo que faz chorar. Não é o que você faz, é quem Ele é. Não é a prática que você tem, é a misericórdia e a bondade dEle. Você não colhe o que você planta, você recebe por misericórdia aquilo que Ele é sobre você. Temos medo de avançar porque temos medo de não acontecer. Temos medo de dar um passo mais forte porque temos medo de Deus não fazer. Temos medo de acreditar nele, sabe por quê? Porque nós precisamos ver para crer. A nossa fé é fundamentada em ótica e não em visão. A nossa fé é fundamentada naquilo que vemos todos os dias. Para eu ter um espaço de 20 metros, eu preciso que Deus encha primeiro de 10. Se Deus não for mostrando que Ele é comigo, eu não dou passos além, porque vale para mim o que Ele faz, não o que Ele fala. E a fé não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu ouço. Alguém entendendo aí ou não? Debaixo dessa atmosfera profética, preste atenção no que o Espírito diz à igreja. Por que do medo? Porque os olhos não estão nele. Por que o medo de avançar? Porque os olhos não estão nele. Por que o medo de dar um passo mais alto? Porque os olhos não estão nele. Tem gente que está escutando há anos: sai de onde você está, vai para Florianópolis. Não vai porque tem medo de passar fome. Covarde. Tem medo de abrir uma empresa. Covarde. Mas apóstolo, por que eu manifesto covardia? Porque os olhos não estão no corajoso, os olhos não estão no rei. Engraçado, Deus mandava Moisés andar subir 2.500 metros rochosos. Dá para morrer subindo aquilo lá sozinho. Por que ele ia? Porque os olhos dele estavam em Hashem, estavam em Adonai, estavam em Deus, estavam em Elohim, estavam no Criador. Quando a Bíblia fala: não aparta os seus olhos da minha palavra. Quando a Bíblia fala: não remova os seus olhos do eterno. É porque a partir do momento que você tira os olhos de Deus, você começa a olhar para aquilo que te traz complicações e problemas. Você não olha para onde tem socorro, você olha para onde há confusão. Fechem todos os olhos, não abram mais, por favor. Por nenhum motivo. Me escute de olhos fechados, por favor. Daqui 30 segundos você vai ver que a atmosfera do seu corpo vai mudar. Por alguns minutos você vai esquecer que você está numa praça, cara.
Você vai parar de se preocupar com a vergonha das pessoas que estão ao seu redor. Você vai parar de se preocupar com a opinião das pessoas e esquecer que o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas para ser filho, o filho tem que estar de olho no pai. Nós precisamos que pessoas ao nosso redor estejam vencendo financeiramente para a gente acreditar que a gente pode. Nós precisamos de ver pessoas serem curadas ao nosso redor para sermos curados. A pergunta é, quando Jesus chegou na terra, ninguém tinha visto o reino, ninguém tinha visto milagres, ninguém tinha visto sinais, ninguém tinha visto nada, era Ele que veio trazer. E esse mesmo ser que fez a diferença há mais de 2000 anos atrás, hoje está dentro de você. E se Deus escolheu você para fazer a diferença, e se Deus escolheu você para estar no caminho, e se Deus escolheu você para fazer um avivamento nessa terra, e se Deus escolheu você não só para ser diferente, mas para trazer a realidade do governo dos céus, e se Deus escolheu você que não acredita em você mesmo para fazer a diferença, qual é o problema? Ele errou? Ele errou em escolher você? Ele errou em olhar da terra o seu nome e a sua história? Como você não vê milagres acontecendo através de você, você está esperando que Deus faça alguma coisa para você crer. Como você não vê prosperidade financeira ao seu lugar, ao seu redor, através de você, você está esperando que Deus dê algum sinal. O sinal é a promessa, o sinal é o que Ele disse, o sinal é: coloque os olhos em mim, não aparte os teus ouvidos da minha palavra, simplesmente caminhe. Deus olhou para Abraão e falou: rapaz, você não sabe quem fala com você, você não sabe quem eu sou e nem reconhece a minha voz, porque você não me conhece, mas eu estou te dizendo, eu sou o Deus de Israel. Sai da sua parentela, sai da tua casa, para a terra onde eu te mostrarei. Não importa se você crê em você ou se você não acredita, simplesmente vem. Abra os seus olhos. É engraçado depois que abre, né? Parece que está diferente, não parece? Porque você constrói a sua realidade com a sua vista. A sua realidade é construída com a sua visão, que vem por aquilo que você ouve, não por aquilo que você vê. Eu vou dizer de novo para ver se vocês escutam. Me dá um minutinho a mais de microfone aqui, por favor. A sua fé não pode ser construída com os seus olhos. A sua fé tem que ser construída com os ouvidos do seu coração. Você precisa crer naquilo que você ouve, não naquilo que você vê. Porque se aquilo que você vê não é aquilo que você ouve, então é transitório e passageiro. Não destrua a sua fé com os seus olhos. A sua fé tem que ser construída por visão, por aquilo que Ele te disse. Mantenha os seus olhos nele. Não tente resolver aquilo que não cabe a você. Gastamos tempo demais olhando para contas, tempo demais vendo que não temos dinheiro. Você já sabe que você não tem. Vai contar de novo para quê? Passamos horas olhando, não tenho isso, não tenho aquilo, não posso isso aqui, não posso aquilo lá. Aí vai lá e cede aos caprichos da estrutura coutiana dos últimos tempos, aonde parece que o Deus que você venera é o dinheiro e não a Cristo. Onde parece que é mais importante você se preocupar com o dinheiro do que com o próprio Cristo. Apóstolo, não tem que ter um equilíbrio? Tem, depois que você mantenha os seus olhos na pessoa de Jesus Cristo. Aí tudo muda. Tudo muda. Passamos horas e horas olhando os problemas que temos do nosso cônjuge. O que falta para os nossos animais de estimação. As roupas que não temos, as viagens que não fizemos. Passamos ali analisando horas e horas, roupa que precisa comprar, conta que tem que pagar, sonhos que devemos cumprir, sendo que a única coisa que Ele pediu é buscar em primeiro lugar.
E tudo isso faz parte do caminho. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas que estão naquele texto mencionadas nos serão acrescentadas. Escute, o caminho é um lugar de provisão. O caminho é um lugar que o resultado vem quando você não busca. No caminho, que se chama Jesus Cristo, é um lugar onde há cura, libertação, transformação e restauração. Quando estamos com os nossos olhos em Cristo, tudo muda. As portas se abrem, o difícil se torna fácil, aquilo que não tem como alcançar passa a ser alcançado. Mas quando estamos com os nossos olhos nele, quando estou nas reuniões eu quero ver os milagres, enquanto eu não estou com os olhos nele nada acontece. Nem um surdo ouve, nem um cego enxerga, nem uma pessoa é curada. Se eu passo o tempo preocupado, Deus, olha, fulano está doente, será que o Senhor vai curar ciclano? Deus, o Senhor vai tocar as pessoas hoje? Senhor... Não vai acontecer nada. A única coisa que eu preciso é respirar bem fundo, colocar os meus olhos nele e deixar ele ser Jesus, ele fazer o papel dele e eu o meu. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: você nunca vai ter o dinheiro que você precisa, porque a sua visão vai ser maior do que os seus recursos. Mesmo não tendo o dinheiro que você precisa, tudo que você precisa será pago, porque quem te sustenta é o Deus da sua visão, e não a força dos seus braços, com a debilidade da sua vista. Fale bem alto para quem está do seu lado: você não é o que você vê, você é quem Deus criou. Você não chega onde seus olhos veem, você chega onde a sua visão permite. Por isso o salmista disse: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem de homens, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Jesus chegou num homem, você já conhece a passagem. Jesus chegou num homem e falou assim: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cuspiu no chão, fez um barro, colocou nos olhos dele e falou o seguinte: eu não curo pessoas, eu crio. Porque perguntaram: que cura louca é essa? O cara cospe no chão, pega barro e joga nos olhos e falou: eu não curo, eu crio. No momento da criação dele, ele nasceu com 2 olhos cegos. Isso aqui está errado, e eu sou o criador, eu vou corrigir essa criação. Cospe no chão, pega barro de novo, faz olhos novos e dá para ele. Só que como o ser humano precisa ver para crer, ele não estava enxergando. E Jesus diz: vai e lava-te os teus olhos no tanque de Siloé. Você só vai enxergar depois que você se lavar lá. O que ele fez? Foi caminhando lá, apalpando de um lado, apalpando do outro. De repente ele chega no tanque de Siloé, que significa o enviado. E a pergunta é: quem estava conversando com aquele homem? Ninguém mais, ninguém menos do que o enviado. Aquele homem pega a água, lava os olhos. Quando ele lava os olhos, o que acontece? Os seus olhos se abrem e ele pode enxergar. E naquele momento acontece uma coisa maravilhosa. Pergunta todo mundo o quê? O homem que era cego, com barro nos olhos, lavou os olhos no tanque de Siloé e voltou a enxergar. Não é isso? Não, ele começou a enxergar pela primeira vez. Jesus abriu os olhos dele. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Adão e Eva estavam dentro de um lugar. A Bíblia diz que eles comem algo e os olhos deles são abertos. A pergunta é: não foram abertos? Foram fechados, sim. Porque os olhos dele foram abertos para o pecado, abertos para o diabo, abertos para a nudez, abertos para tudo aquilo que não deveria existir. Eles só enxergavam coisas boas. Eles viam a Deus, a glória de Deus, não viam a nudez, não viam o pecado, não viam nada, estava perfeito o jeito que estava. E nós já aprendemos a primeira lição: aquilo que você come com os olhos tem o poder de alterar a sua genética, tem o poder de alterar quem você é. Daquilo que você alimenta determina a realidade que você vive. Eles comeram de um fruto cujo qual os olhos deles se abriram, e agora eles estavam nus, pecadores, afastados de Deus, e começaram a manifestar o medo. Não é engraçado isso? Em Gênesis 3:6 diz que quando Eva
olha para aquele fruto, ela vê que é agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Só que tem um detalhe: antes do diabo conversar com ela, não era desejável para ter entendimento, porque ela não sabia que podia dar. Mas naquele momento acontece uma coisa muito interessante. Os olhos deles são abertos, e eles começam a ver que estavam nus, sentem medo, e o pecado começa a se alastrar. Jesus chega, cura o cego e fala: eu vim para que aqueles que veem tornem-se. Passe a mão quem está do seu lado, diga para ele: no Éden eram os 2 cegos mais felizes do mundo. Meu Deus, dá ouvidos para quem está me ouvindo nesse lugar, em nome de Jesus. Chacoalha quem está do seu lado, fala: no Éden tinha os 2 cegos mais felizes do mundo, que ao comerem daquele fruto, os olhos deles se abriram para conhecer o medo, o frio, a morte e o distanciamento da presença. O primeiro Adão foi aquele que abriu os olhos para aquilo que não deveria abrir. E o segundo Adão disse: eu vim para dar vista aos cegos e tornar cegos aqueles que veem. E o fariseu arrogante fala: Senhor Jesus, seguinte aí, ó. Você está dizendo que nós é cego, é? Jesus falou: beleza, já que você disse que você vê, então a partir de hoje você é responsável por todos os seus pecados. Porque até a hora que eu chegar, eu vou considerar todos vocês iguaizinhos a Adão e Eva, uma geração caída que precisa de misericórdia, uma geração que precisa do meu sangue e do meu perdão. Quem está me ouvindo, diga amém. Faz queimar. Jesus aquele dia disse para aquele cego: vá em Siloé, vá no tanque de Siloé, que significa o tanque do enviado. Lava os teus olhos no enviado, que depois que você lavar os seus olhos no enviado, você nunca mais vai tirar os olhos de mim. E mande uma mensagem para toda essa geração: que aquele que chegar no enviado e lavar os seus olhos na água viva desse enviado, viverá por ele eternamente. A Bíblia Sagrada descreve que esse homem recebe um par de olhos novos, chega no tanque de Siloé, que significa o tanque do enviado, lava os olhos no enviado, ou seja, em Jesus Cristo, e começa a enxergar. A Bíblia Sagrada descreve que começam a interrogar ele, e ele diz: aquele homem que não enxergava, aquele homem que não fazia parte de Israel, porque ele era um homem impuro, então ele não podia escutar as ministrações. Enquanto os fariseus, enquanto os judeus estavam ali, ao alto nível dos judeus começaram a interrogá-lo, ele olhou para aquele povo todo, aquela autoridade toda, e diz: quereis vós também serem discípulos dele? Diga para quem está do seu lado: ele disse também. Diga para o seu irmão: ele era cego, nada sobre Jesus ele sabia, não sabia com quem ele falava. Foi chegar em Siloé, lavar os olhos, virou discípulo. Chacoalha quem está do seu lado, diga para ele: voltou a ser cego de novo, voltou para a presença. Os olhos se fecharam para o mundo, para o pecado, para a sujeira, para a promiscuidade, para aquilo que não confere a realidade de Jesus. Quem está aqui, diga amém. O meu pedido hoje é: será que você entendeu o que ele disse? Aonde estão os teus olhos, estão o teu coração? A candeia dos teus olhos, a candeia do teu coração são os teus olhos. Se os seus olhos forem trevas, tudo para dentro vai ser. Passa a mão em quem está do seu lado, diga para essa pessoa assim: você só é atribulado porque os seus olhos só ficam olhando problemas. Você só para pensar em problema o tempo todo. Tem gente aqui que até o dia de hoje fica gastando tempo dentro do YouTube vendo notícia: fulano morre, Beltrano morre, e fica lá, ratinho, não sei o que, aquela coiseira toda, e você não sabe a desgraça que você está fazendo na sua mente.
Fica lá, notícias de hoje, notícias de amanhã. E parece o cara lá, sensacionalista. E não sei quem, mas não sei quem para onde, John Kleber, sei lá, não lembro dos nomes, né? E por aí vai. Além de destruir cognitivamente, biologicamente seu cérebro, você atrai espíritos para destruir com você. Passa o tempo todo olhando para a conta que você não consegue pagar, problemas que você não consegue resolver. Sabe como é que você paga suas contas? Olha para Cristo. Sabe como é que você resolve seus problemas? Mantenha os seus olhos no enviado, mantenha os seus olhos naquele que restaurou você. Porque ele veio para dar vista aos cegos, que não conheciam a luz que é Cristo, e veio para a deixar cegos aqueles que conseguem olhar as trevas do mundo. É isso que ele veio fazer. Ele veio nos restaurar para o Éden. Ele veio nos restaurar para a presença. Ele veio nos trazer de volta aos códigos do jardim, aonde tudo era puro e tudo era santo, aonde ninguém se preocupava com nada a não ser com Cristo. Adão não se preocupava com aquilo que deveria vestir, porque o próprio Deus o vestia com trajes de glória. Adão não se preocupava com o que comia, porque Deus cuidava dele constantemente. Não existia nem calor nem frio, era uma temperatura perfeita, porque havia um Deus cuidando deles. Você não entendeu que o modelo é um pai cuidando de um filho? Esse é o modelo. Sua empresa não anda porque você só olha para problemas, você não olha para Cristo. Seu casamento não melhora porque você só olha para os defeitos do seu cônjuge, você não olha para as qualidades e nem para Cristo. As coisas dão errado no seu ministério porque os seus olhos estão no crescimento do seu ministério, nos dons espirituais, na operação de milagres. Deixa de ser bobo, deixa de ficar ouvindo pessoas que não têm relacionamento com Deus. Ele não está procurando pessoas que Ele possa usar, Ele está procurando pessoas com quem Ele possa amar, proteger e se relacionar. No meio do caminho, você ser usado é consequência da vida vívida que você vive com Ele. Cegos, surdos, paralíticos faz parte de uma vida e de um caminho que você vive com Ele. Uma mulher, foi tão bonito o testemunho dela, começou a se relacionar com Deus, foi a coisa mais linda do mundo. E ela entrou no ônibus conversando com Deus, o cabelo dela bateu numa pessoa assim, ó, pá. 10 minutos depois, dentro daquele ônibus, o cara vai encostar nela e fala assim: moça, quem é você? Ela falou assim: eu sou a Fabiana. Ela, mas, não, eu quero saber quem é você. Eu não perguntei seu nome. Foi: eu sou a Fabiana. Moça, quem é você? Falou: moça, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu não sei o que aconteceu. A senhora entrou, seu cabelo bateu na minha cara. Ai, desculpa, moça, me perdoa. Eu falei: não, desculpa não. Então, perdão, não tem perdão. Falei: moça, mas eu não quis fazer isso. Ela falou assim: se você quis, se não quis, eu não sei. Eu sei que eu era cega e eu estou enxergando. E ela achando que era treta e confusão, mas na realidade ela só estava no caminho. Dentro do caminho sinais e milagres acontecem. Está dando para entender? Feche seus olhos, coloca a mão nos seus olhos um minuto. Feche os seus olhos e coloque as mãos sobre ele. Fala: Jesus, o Senhor veio dar vista a cegos, não veio? As minhas mãos estão sobre um cego aqui agora. Um cego que não te vê, não te reconhece, não te percebe, não te enxerga na criação, não te enxerga nos homens, não te enxerga no lugar onde eu estou. Então vem dar vistas a mim agora, no nome de Jesus. Fala isso para ele agora, em nome de Jesus. Fala para ele: vem brilhar em mim a tua luz. Vem restaurar eu com os códigos do jardim. Vem me trazer de volta ao lugar onde estava Adão e Eva. O lugar onde Éden significa presença, onde não havia falta dessa presença. Oh, aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me haverá falta. O Senhor não me haverá falta. Me cura aqui, Jesus, da cegueira espiritual que eu carrego até hoje. Me deixa te enxergar no meu cônjuge. Me deixa te ver na minha família. Me deixa te ver na criação. Me deixa te ver onde eu estiver. Me deixa manter os meus olhos no Senhor. E parar de olhar para os vislumbres da terra. De parar de olhar para aquilo que o diabo quer que eu olhe, Senhor. Abre a minha mente, traz luz para as trevas que ainda habitam dentro de mim, Senhor. E fala para ele: Jesus, essa mesma mãozinha aqui que está aqui, eu quero te pedir a parte B do que o Senhor falou para aquele homem. Agora me faz ficar cego.
me faz ficar cego para o pecado, me faz ficar cego para a imoralidade sexual, me faz ficar cego para a atrocidade da injustiça, dos contratos ilegais, da murmuração. Oh Senhor, me faz ficar cego para promiscuidade, para agressão verbal, para as palavras torpes. Me faz ficar cego para tudo aquilo que desagrada o teu coração, Senhor. Abre os meus olhos para ti e fecha os meus olhos para aquilo que te desagrada. Faz de mim um instrumento para alterar essa geração, Senhor. Fale isso para Ele. Olha aqui para mim. No livro de Gênesis, os olhos deles foram abertos para aquilo que Deus não queria. No Novo Testamento, Jesus veio fechando os olhos daqueles que Deus escolheu e aqueles que se abriram para conhecerem a Cristo. Pare de olhar para aquilo que Deus não te chamou para olhar. Apóstolo, mas a prova é difícil, mas o seu Cristo é maior. As contas são altas, mas Ele é o dono do ouro e da prata. Parece que não tem mais jeito, porque você está olhando com as suas limitações. Olha para as dele, e você vai descobrir que nada para Ele é impossível, que não há limitações em Deus. Mas eu me sinto fraco, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu não encontro caminho. Você não precisa encontrar um caminho, você só precisa permanecer no caminho chamado Jesus. Eu não sei mais o que fazer, não cabe a você, é coisas de pai, coisas de filho. Deixa Ele fazer. E se você já sabe que não é fruto e produto do que você faz, é de quem Ele é, então abre espaço para Ele ser Deus na sua vida. Apóstolo, mas Deus precisa fazer um milagrezinho para eu acreditar que Ele vai fazer. Se expõe, amigo. Ele já não te disse que vai acontecer, então se exponha. Ore pelos enfermos, ore pelos cativos. Você não está em busca de resultado, os sinais hão de seguir a palavra verdadeira que sai dos seus lábios. Aleluia. A minha geração hoje precisa se parecer com Cristo, mas para ela se parecer com Cristo, ela precisa manter o foco em Cristo. Aqueles que podem, ficar de pé. Mais perto, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Tenho conversado com muitos aqui em off, para que eles rompam financeiramente, mas não olhando para a terra, não olhando para métodos, não olhando para esse empreendedorismo coachiano, mas para Cristo. Temos irmãos que nos seguem hoje, que não fazem propaganda, não fazem divulgação, e o trabalho deles explodem. Por quê? Porque eles só não tiraram os olhos de Cristo. Chegaram em mim e disseram: apóstolo, eu não sei fazer nem divulgação, apóstolo. A logo do nosso estabelecimento foi o Senhor que fez. Mas eu sei dizer para o Senhor que Jesus é o Senhor desse negócio aqui, ó. Deus está transformando um bairro inteiro e vai mexer numa cidade inteira por causa de uma empresa de um dos nossos irmãos. Deus vai fazer um avivamento naquela região por causa de um casal que está decidindo deixar Jesus como centro da vida deles. Um casal que parou de olhar para o dinheiro. Tem gente aqui que nem oferta mais. Sabe por que não oferta? Porque tem medo de não ter dinheiro mais.
cara, eu não quero o seu dinheiro, guarda ele para você. O que eu quero te ensinar é: coloca os seus olhos nele e deixa ele proteger você. Eu estava em casa com algumas roupas, Deus falou assim: Wagner, pega as suas roupas, cuida de outras pessoas com suas roupas. Eu falei: Deus, eu vou vestir o quê? Ele falou: você veste a mesma coisa que Adão e Eva, você veste a minha glória, deixa eu cuidar dos outros através de você. Eu falei: pai, não é barganha não, mas eu queria ganhar algumas roupas. Ele falou: Wagner, preocupa com isso não, se preocupa só comigo. Hoje eu entro lá, eu olho meu guarda-roupa, eu falei: Deus, de onde que veio tudo isso? Ele falou: do mesmo lugar que vem a sua salvação, do mesmo lugar que vem a sua paz, do mesmo lugar que vem a sua família, do mesmo lugar que vem seu livramento, do mesmo lugar que vem todas as coisas que você tem de mim. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Você tem dívida? Eu também. Você tem problema? Eu também. Você tem dificuldades? Eu também. Mas qual vai ser a diferença minha e de você? Isso, se você quiser que haja diferença, é onde estão os meus olhos, é onde estão os seus. Nunca mais vou me esquecer de Deus falar: Wagner, se você mantiver os seus olhos só em mim, seus problemas vão levantar, vão brigar com outros problemas que são seus, eles mesmos vão brigar entre eles mesmos vão cair, e você vai ser feliz. Fique em paz. Eu desesperado para pagar uma conta, não tinha dinheiro. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Ele falou: de sempre. Eu falei: amém. Vida que segue, eu e Deus, e foco nele. Cheguei no lugar da dívida, o rapaz olhou para mim assim, passou a mão nas minhas costas: ô meu apóstolo, o senhor é uma bênção, né? Amém. Quer saber? Paga aí do jeito que você quiser. Eu não estava devendo para ele, eu estava devendo o material que eu comprei. Ele falou: a gente é irmão, tá tudo certo. Do jeito que você puder, você faz. Eu estava todo apavorado. O seu desespero acontece quando você não está olhando para ele. A tribulação do seu coração acontece quando você está medindo as coisas com as limitações da sua mente. Onde você fica fazendo pressão em você mesmo e atraindo espíritos para te oprimir. Quem está me ouvindo, diga amém. Levanta a mão, espreguiça o corpo e fala assim: quer saber? Eu não sou relaxado, eu não sou negligente, eu não sou inadimplente. Repete comigo: se eu tiver o dinheiro, eu pago. Se eu tiver os recursos, eu compro. Se eu puder, eu faço. Repita comigo: a minha fonte é Cristo, e eu vou manter os meus olhos nele. O que ele pedir para eu fazer, eu faço. Aonde ele me conduzir, eu vou. O que tiver que fazer, eu vou fazer. E tudo vai fluir conforme a vontade dele. O povo de Israel caminhou no deserto. Eles estavam tão focados nos privilégios que eles tinham no Egito, que eles não chegaram a perceber que o sapato crescia no pé deles. Eles não percebiam que as roupas que eles vestiam não estragavam. Eles não percebiam que quando precisavam de carne, tinha carne. Quando precisava de água, tinha água. E detalhe, a água não saía dos céus, a água saía da rocha. A carne vinha em um monte assim, ó, flutuando e caindo aos pés deles, não precisava nem caçar. Eles comeram algo que você vai morrer de vontade e nunca vai experimentar. Alguns diziam que tinha sabor de baunilha, que chamava maná. E o maná tinha uma missão dentro dele. Pergunta qual? Durava um dia só. Pergunta por quê? Porque a dependência tem que ser em Deus. Esse é o grande segredo. Se você conseguiu olhar para ele ontem, olhe hoje. E se conseguiu olhar hoje, entenda que amanhã você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez ontem e hoje. Meu cinegrafista e meu editor foi casar. E todo mundo que casa sabe que as coisas são caras, amém ou não amém? Eu nunca imaginava que uma flor custava tão caro, aleluia, né? Ele olhava para mim assim: tô tranquilo. Como é que tá, irmão? Tá na bênção. Desesperado, bichinho. E nisso, enquanto ele tentava manter os olhos em Cristo, Deus estava fazendo muitas coisas ao redor dele. Aí ele chegou um dia atribulado, vencido. Fazia tempo que eu não via ele daquele jeito. Vencido, fracassado, destruído.
Misericórdia. Qual que eu vou levar ele para tomar um banho? Falei, vem cá, meu filho, o que aconteceu? Falei, cara, o que eu preciso fazer, apóstolo? Falei, simples, manter os olhos nele. Porque quando você olha para os problemas, você se torna uma pessoa desagradável. Repete comigo, desagradável. Você se torna pesado e desagradável no mundo espiritual. Você não se torna uma pessoa atraente. Ninguém quer estar perto de você, você fica pesado. É ruim de conversar com você. Não dá nem prazer de chegar perto. Falei, mantenha os olhos em Cristo e confia nele. Ele não quis seu casamento? Quis. Ele não escolheu a data? Escolheu. Então deixa que ele faz. Ele sabe fazer na hora certa, do jeito certo. E esse percurso que você vai seguir vai ser tudo que você precisa como base para o seu casamento. Que ele vai te ensinar a ser homem, rapaz. Então tem que colocar os olhos nele e falar, rapaz. Aleluia. Até o último dia Jesus arrancou o couro dele. Dele e do Bruno. Cadê o Bruno? O Bruno dá risada lá. O Bruno, nosso florista profissional, precisamos comprar flor, não tinha dinheiro para pagar as flores. Aleluia. O Bruno lá desesperado de um lado, o Guga do outro. Oh meu Deus, e agora? Até sonhou com as flores, né, Bruno? Glória. Mas quando acaba tudo isso, o que a gente descobre? Que não precisava ter ficado atribulado. Só precisava manter os olhos nele. Que tudo ia acontecer da mesma forma. Chegou um dia antes, eu falei assim, aí meu filho, deu certo? Ele deu. Tá tudo tranquilo? Tá. Vai pra lua de mel sem peso, né? Vou. Aqui é o caso de um casamento. O seu às vezes é uma conta de água, de luz, é um carro que você quer comprar, uma casa. É o resto do dinheiro que falta para pagar o aluguel. É um investimento que você queria fazer, é a empresa que você quer abrir. O trabalho que não está dando certo, a prova que você não conseguiu fazer. Só não perde o foco. Só não perde o foco. E conservarás em plena paz aquele cuja o coração está em ti. Se o seu coração estiver nele, ele vai te trazer paz e tranquilidade. Estende a mão aqui para frente, por favor. Eu quero orar por você. A paz que esse mundo aqui precisa está dentro de você. Você só não consegue manter essa paz dentro de você porque você está olhando para o mesmo mundo que o mundo olha. A paz que esse mundo precisa, você é fonte, a fonte mora dentro de você. Você não consegue exalar essa paz porque você está gastando tempo olhando para contas, dificuldades, sendo que os seus olhos deveriam estar sendo levantados acima dos montes da onde vem o seu socorro. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Hoje troca sua ótica, por favor. Troca sua ótica em nome de Jesus. Troca a sua ótica. Eu vou orar a você para que o seu espírito se abra agora. Eu vou orar ao Senhor para que a sua estação mude. Eu vou orar para que o teu ministério dê uma volta completamente diferente. E ele vai se iniciar agora. Feche os seus olhos e comece a pensar em Jesus. Pare de pensar em qualquer outra coisa, somente em Jesus Cristo. Fala para ele, Jesus, eu desisto dos problemas, eu desisto das contas, eu só quero olhar para o Senhor. Vou continuar trabalhando, vou continuar dando o meu melhor, vou continuar fazendo tudo, mas não vou perder o foco do Senhor mais. Pai, eu oro ao Senhor por essa geração que está conosco aqui. Eu oro ao Senhor para que os olhos deles não se afastem de Ti, Senhor. Não há tribulações, não há vales da sombra e da morte. O Teu cajado e a Tua vara nos consolam, Senhor. O Senhor não nos haverá falta em momento nenhum que estivermos diante de Ti. Nós vamos permanecer no caminho. Nós vamos permanecer em Jesus. Porque quando estamos no caminho, o milagre é certo. As roupas crescem, os sapatos funcionam, a alimentação chega, o milagre acontece, a dívida é perdoada, as portas se abrem, a casa chega, o carro chega, o milagre é manifesto, a libertação acontece. Isso é real para aqueles que estão em Ti. Nada mais em mim resiste ao Teu amor.
Pai, mova-te com teu poder nesse lugar. Pai, mova-te com teu poder nesse lugar. O céu é como um beijo do céu. Feche seus olhos. É como um beijo. Ministérios de família serão alterados aqui agora. Do céu. A mente de uns aqui será alterada completamente. Espírito do vivo Deus, eu não preciso dizer que o Senhor tem liberdade. Opera em nós a vontade do Rei. Que os olhos do corpo que me ouve hoje seja cativo a pessoa de Jesus agora. Assim como a serpente no deserto foi levantada, o Filho do Homem se levantou, e aquele cujos quais os olhos estão em ti viverão o milagre do caminho. Entre erros e acertos, problemas e soluções, viverão o sobrenatural em ti. Que uma unção fresca desça sobre os ministérios, família e lares aqui. Que os sinais do teu governo passem a confirmar famílias, ministérios e lares aqui, pessoas. Que haja uma alteração completa na vida do teu povo, Senhor. Eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor sempre me ouve. Não tem uma única palavra que o Senhor não me ouviu até hoje. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que a mente e os olhos dos seus filhos estejam cativos em ti. Que os olhos deles estejam fechados para aquilo que não te agrada e abertos para a tua realidade. E que eles manifestem a verdadeira paz que excede todo entendimento, porque os olhos deles estão em ti. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então me tira. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Porque aonde estão os teus olhos, estão o teu coração. Meus filhos, eu quero ser o tesouro de vocês. Porque aonde estiverem os teus olhos, ali estará o seu tesouro e o seu coração. Que o mundo encontre na nossa geração a paz que eles não têm. Que eles encontrem em nós o segredo que é mantermos os nossos pés na rocha, os nossos olhos em ti, querido Jesus. Faz queimar o teu fogo em mim. A partir de hoje, faça um voto com o seu espírito e com a sua alma. Que você não vai apartar os teus olhos de Cristo. Não vai apartar os teus olhos da palavra dele. E não vai gastar a sua energia olhando para o lugar errado. Não importa se você dá conta de resolver ou não, você vai manter os seus olhos nele. Levante suas mãos, porque muitos do nosso meio e aqueles que nos assistem aqui através da internet aqui vão colher milagres extraordinários. Quem me acompanha sabe que eu não brinco com a palavra de Deus. Levanta a sua mão, há um portal sobre nós, uma liberação sobre nós aqui. Levante a sua mão e receba algo poderoso da parte de Deus. Eu não consigo nem dimensionar o todo.
Ele está fazendo um upgrade num monte de gente aqui, gente. Faz queimar o teu fogo. Ele está fazendo uma alteração na vida de pessoas aqui. A realidade de Deus te atinge no 1, no 2, no 3. Faz queimar o teu fogo em mim. Ser livre, Espírito Santo. Faz queimar, Senhor. Faz queimar o teu fogo em mim. É ativada uma nova estação, um novo tempo sobre a sua vida, ministério e família. Faz queimar o teu fogo em mim. Aleluia, aleluia. Uma nova ótica, uma nova forma de ver, um novo caminho a percorrer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faz queimar teu fogo em mim. Não gaste mais a sua energia olhando para aquilo que é o próximo a cair. Chegue diante de Golias e fala: Golias, olha para trás, está vendo? Todos eles já estão no chão, o próximo é você. Eu não vou gastar meu tempo olhando para você mais. Aleluia. Não perca mais o foco. Não perca mais o foco. Não perca mais o foco. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, aparece Abraão entregando o seu Isaac. Todas as vezes que nós falamos sobre finanças, a primeira coisa que acontece dentro do nosso coração é nos sentirmos ofendidos ou mexidos com isso. Eu queria que você quebrasse isso no nome de Jesus Cristo. Eu queria que você parasse com isso. O diabo, através de nomes populares, começou a infiltrar dentro da igreja com esses conceitos. Engraçado, Jesus sentava do lado do gasofilaço. Você tirou isso da sua Bíblia? Jesus sentava do lado do gasofilaço, que era o lugar onde se colocava as ofertas, e ficava vendo as ofertas. Você acha que ele mudou? Ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Se você conhece muitos ministros que são ladrões, eu conheço muitos que não são. Se o rol das suas experiências são de pessoas que são mercenárias, eu conheço pessoas que dão a própria vida por outras. São mais de 30, 40 anos de dedicação total à transformação de vidas. Um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Fique em paz. No livro de Malaquias 3:10, que as pessoas usam para dízimo e oferta, o problema ali nunca foi com o povo. O povo era justo, o povo era honesto, o povo era fiel. Os injustos ali eram os líderes, os cabeças tribais. O povo trazia oferta para os líderes não apresentavam diante de Deus. Os líderes não apresentavam diante de Deus. Moral da história: o povo estava tudo bem, o problema estava com os líderes. E o que Deus fez? Deus desceu dos céus para lavar os líderes. Quem está me entendendo, diga amém. Seja fiel. Não deixe que a história das pessoas roube você de ser fiel a Ele. Não tire os seus olhos a Cristo. As ofertas que eu faço, que você faz, é para Ele, é para a obra dEle, é para o motor do reino dEle fluir e funcionar. Se alguém está tentando se aproveitar disso, essas pessoas vão ter que prestar contas diante de Deus. E eu vou contar um segredo para vocês: eu não queria estar na pele delas e nem no lugar delas. E garanto para vocês que nem vocês. Traga suas ofertas. Traga aquilo que o Senhor Deus trouxe a você para o altar dele, no nome de Jesus Cristo. Aqueles que querem fazer de forma digital, não sei nem onde está, tem algum lugar aí? Está aqui do lado de cá. Aqueles que querem trazer fisicamente, pode trazer e pôr aqui no nome de Jesus Cristo.
Eu quero abençoar vocês no nome de Jesus. Não perca a oportunidade de atrair um testemunho novo sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua fidelidade. Pessoal que está online junto com a gente, que o Pai os abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. Vocês são preciosos. Todos esses muitos quantos nos assistem. Obrigado, Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu lar, quero orar pela sua casa. E quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. Nunca mais permita que momentos como esse sejam ruins. Afinal de contas, o tabernáculo, antes de chegar no Santo dos Santos, tinha um átrio. E o átrio era o lugar de... Oi? Boa noite? Fala bem alto. O átrio era o lugar de sacrifício. Então, antes de você entrar no Santíssimo Lugar, você precisa aprender a viver uma vida de sacrifício. Muitas pessoas no nosso meio aqui passam dificuldades financeiras porque não conseguem ofertar. Acredita que você tem pouco demais, você não pode fazer nada. Quando eu menos tenho é quando eu mais faço. Isso é princípio, a gente tem que aprender a confiar em Deus. Aprenda a fazer isso. Eu vivo da dependência dele há muitos anos. E eu aprendi com toda a clareza do mundo que quando ficamos presos às coisas dessa terra, dependemos somente da terra. Mas quando paramos de ficar presos com as coisas da terra, deixamos o reino cuidar da gente. Aí é a hora que dentro do caminho nós sabemos que ali tem pão e provisão. Amém ou não amém? Os que querem fazer digitalmente do lado de cá, os físicos podem trazer e colocar aqui dentro. Os demais fechem os seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Que o Senhor abençoe todos que estão ao nosso redor. O nosso irmão do carro vermelho, o casal daqui de trás, toda a praça que está aqui dentro, toda a região aqui dentro do Berma. Que o Senhor proteja e conserve esse lugar onde nós temos para nos reunirmos aqui dentro, Deus. Aonde cachorros podem brincar, crianças podem se divertir, piqueniques podem ser feitos, porque a tua paz impera nesse lugar. Que assim seja no nome de Jesus Cristo, perpetuamente no nome de Jesus. Que Florianópolis seja a ilha do avivamento, da paz, da família, de princípios e valores em nome de Jesus. E que tudo aquilo que tem destruído, Deus, os princípios e valores familiares, cristãos, princípios de justiça e de verdade sejam destruídos em nome de Jesus Cristo. E que seja preservado aqui dentro de Florianópolis, dentro do estado de Santa Catarina, a sua santidade, a sua graça, Pai. Que crianças sejam protegidas de pedofilia e de distorções. Que casamentos sejam guardados. Que animais sejam respeitados. Que famílias sejam protegidas. Que os lares sejam guardados, Senhor. Destrói toda a operação da maldade. Destrói toda a ação diabólica que tem tentado fazer com que o povo brasileiro seja realmente enganado e destruído, Senhor. Que haja paz ao caminhar de tarde. Que haja paz ao anoitecer. E que haja paz ao clarear e o raiar do dia, Senhor. Eu oro ao Senhor por todas as pessoas que estão aqui dentro, quer sejam empresários, autônomos. Oro ao Senhor pelos ministros do Evangelho, os pastores, os líderes que estão aqui. Oro ao Senhor por aqueles que nos assistem e estão nas mesmas condições. Oro ao Senhor pelos lares, Senhor. Oro ao Senhor pelos empreendimentos, pelas empresas. Oro ao Senhor pelas portas abertas. Que os olhos dos seus filhos estejam em Ti. E eu oro ao Senhor, Deus, para que a provisão do Teu governo aconteça. A Tua palavra diz que quando a necessidade dos santos é suprida, o apóstolo Paulo disse: em gratidão a Deus os santos oram e as necessidades do corpo e da igreja são supridas. Eu oro ao Senhor que as Tuas mãos potentes desçam sobre o Teu povo. E que haja novas portas, novas estratégias, novas alianças, novos empreendimentos, novas possibilidades. E um fluir do Senhor poderoso sobre a vida deles. Que haja milagres financeiros sobrenaturais sobre o Teu povo. E que eles tenham a necessidade deles supridas em Ti. Mas que o coração deles esteja em Ti e não nas coisas. Em nome do Teu Filho amado Jesus.
Eu repreendo todos os espíritos, toda a operação da maldade, todos os espíritos de pobreza, de miséria, todo espírito que tem fechado portas, todos os espíritos que vieram por meio de oferendas, de sacrifícios, ou são geracionais que se alimentaram das demais gerações. Eu ordeno que eles sejam quebrados, destruídos agora sobre todas as famílias cujo qual a minha voz alcança. Eu declaro sobre o teu povo agora, Senhor, liberdade e libertação. Que eles tenham condição de tomar café, tenham condição de almoçar, tenham condição de pagar as contas, comprarem roupas, suprirem as suas necessidades. Senhor, os americanos vivem tão tranquilamente. Que o Senhor dê a realidade dos americanos para os brasileiros, em nome de Jesus, a Ti eu oro. Que eles possam ter os seus carros, que é algo normal, bicicletas, motos, não importa, aquilo que é necessário para viver no cotidiano. Que hoje para o brasileiro é ostentação. Não deveria e não vai ser mais assim, Senhor. Eu declaro isso no Teu nome, no santo nome de Jesus Cristo. Que os Teus filhos tenham condição de comprar roupas de frio, aquecedores, não importa o que. Tenham suas contas pagas e vivam a provisão e o suprimento do Teu governo, em nome do Teu Filho amado Jesus. E o povo de Deus diga amém. Adore mais um minutinho, nós já vamos encerrar. Feche seus olhos. Tem alguns avisos para dar antes. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela sua fidelidade, Senhor. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua presença. Obrigado por quem o Senhor é, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O tempo de cantar chegou. Nós vamos iniciar a inauguração de Sorocaba, da nossa sede São Paulo, entre maio e junho, bem provável que seja junho. Nós vamos ter 3 dias em Sorocaba. Nós vamos sair com um ônibus daqui para lá e depois nós vamos arrancar o ônibus de lá para cá, tá? A nossa conferência vai ser marcada no máximo em 5, 6 dias. A conferência do ano passado deu mais de 850 pessoas. Eram pessoas do Brasil todo e fora do Brasil para a nossa conferência, para a glória de Deus. O foco não são pessoas, o foco é o que Deus tem feito nessas pessoas que estão no nosso meio. Ministérios têm saído de dentro das nossas reuniões e invadido o Brasil, avivando e trazendo a glória e a graça de Deus. É incrível ver os testemunhos que aconteceram depois da nossa conferência Filhos de Deus 2024. Foi sobrenatural. Sobrenatural. Mas antes de falar da conferência 2025, nós vamos falar da inauguração de Sorocaba. Está em força total lá dentro, a reforma está sendo feita, tem sido glorioso, sobrenatural. Vai sair alguns irmãos daqui para trabalhar lá em Sorocaba. Os que quiserem, se dispuserem, conversa com o nosso presbítero Beto, tá? Vai ser incrível lá. Nós vamos terminar o mais rápido possível a reforma e já vamos iniciar já a inauguração. Vai começar a divulgação a partir de amanhã da inauguração de Sorocaba. Nós vamos alugar um ônibus para sair todo mundo daqui. Vai ser glorioso. Talvez 1 ou 2 ônibus, né? E vai ser muito bom. Vai ser uma doideira daqui até lá, uma diversão tremenda, cheio da presença de Deus. E nós vamos chegar lá para vivermos dias gloriosos. A gente avisa que a gente vai para lá, o telefone não para, gente. A mensagem o tempo todo do povo. O povo foi lá para ajudar, pessoas que nos acompanham foram lá ajudar a gente. Foi inacreditável, foi muito, muito, muito precioso. E eu quero contar com todos vocês. Então já vai se preparando para final de maio e início de junho ou meio de junho nós inaugurarmos Sorocaba. Amém ou não amém? Falta lá alguns detalhes de acabamento, forro, parte técnica de iluminação e som. E já vamos poder quebrar tudo. Escute, lá cabem 200 pessoas sentadas. Se cabem 200, na minha ótica entram quantas? Nós devemos receber cerca de quase 1.500 pessoas lá, gente. Vai vir muita gente. Não cabe todo mundo no mesmo dia, então vai sair treta lá. Então eu vou falar para vocês o mais rápido possível.
Nós vamos preparar o ônibus, você dá o nome de vocês, para nós podermos ir para lá. E vocês que estão nos assistindo através da internet, pode fazer sua caravana. Só que vai ter inscrição, porque infelizmente não cabe todo mundo. Então nós vamos liberar a inscrição para vocês que estão online junto com a gente hoje aqui, e os que estão aqui do lado de fora, tá? Pessoas do Brasil, do mundo todo vão para lá, como também vão vir para cá. E nós vamos ter um momento glorioso e sobrenatural. Pode fazer a caravana e pode ir para lá. E os daqui o mais rápido possível, não demora. Dá o nome logo para a gente poder estar junto. Vamos fazer o possível para ser o mais barato para todo mundo estar junto com a gente. Amém, gente? Quem está pronto aí para ir para lá, diga amém. Glória a Deus. Vai ser noites de glória. Vai ser culto de avivamento e milagres do Espírito Santo. Nós vamos ver cego, surdo, paralítico, tudo que você pode imaginar ser curado lá no nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Glória a Deus ou glória a Deus? Conferência Filhos de Deus 2025. Presta atenção. Em um prazo de 5 dias a data vai ser dada e marcada. Pessoal da liderança, todo mundo aqui dentro, nós vamos começar de novo a nossa jornada e a nossa pegada forte com todo mundo que está aqui dentro. Pessoal de Sorocaba, a R Japão e todo mundo do Brasil que está junto com a gente. Nós vamos começar com jejum, com oração, nós vamos começar com um monte de coisa poderosa. E vamos ver a glória de Deus se movimentar. Por causa do nosso jejum? Já aprendeu, né? Mas nós vamos purificar o nosso corpo para não atrapalharmos a Deus. Amém ou não amém? Estamos encerrados, que o Pai abençoe vocês. Guarde a sua vida, não sai daqui sem dar um abraço em quem estiver do seu lado. Se preparem, se preparem. Nós estamos prestes de começarmos o nosso culto no nosso lugar próprio de novo, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pai abençoe vocês. É um privilégio estar com vocês aqui no nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe.